Fala meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Escanteio Curto. E a essa altura vocês já devem saber, o nosso queridíssimo Lucha tá de volta ao Vascão. Mais uma vez ele tenta recuperar o seu prestígio e fazer um grande trabalho por um grande clube brasileiro. E já que o termo da moda para se referir a técnicos na Europa e agora aqui no Brasil também é manager. Manager sendo aquele cara que não só treina o time dentro de campo, pensa as táticas, organiza a equipe, motiva os jogadores, mas também participa da montagem do elenco, opina, dá pitaco na questão econômica, financeira do time. A gente tem que lembrar que o Lucha foi um dos primeiros managers do Brasil, quiçá do mundo. Então, já que ele está de volta ao futebol brasileiro, já que a gente critica muito ele aqui nesse canal e já que ele foi um dos primeiros a pensarem a função de técnico dessa maneira, hoje a gente vai fazer um top 7 melhores contratações feitas por Luxemburgo. Mas deixa eu explicar o critério aqui rapidinho. Aqui não é uma questão da gente elencar os 7 melhores jogadores contratados pelo Luxemburgo, mas sim os 7 melhores negócios que ele fez. Porque pode ser que ele contratou 7 jogadores, por exemplo, muito bons, e esses caras acabaram não vingando tanto no time dele e foram muito caros. Esses não são ótimos negócios, são ótimos jogadores. Mas pode ser que ele contratou um cara que é bom, não é espetacular, por uma mixaria, e esse cara rendeu muito no time dele. Esse sim é um ótimo negócio. Eu não vou dar exemplo, porque senão a gente estraga o vídeo. Mas esse é um vídeo sobre os 7 melhores negócios feitos pelo Luxemburgo e não os 7 melhores jogadores contratados por ele. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então vamos lá, vamos para nossa 7ª colocação de caras trazidos pelo lindo do Lucha para brilhar em seus respectivos times. A gente começa lá em 2003 para falar daquele Cruzeiro maravilhoso, para falar de Maldonado. O Maldonado, que hoje é técnico do Red Bull Bragantino, chegou naquela época com apenas 22 aninhos no Cruzeiro, saindo do São Paulo. E o Lucha fala, pô, traz esse cara aí que ele vai brilhar muito aqui. Aí a Energy, que era patrocinadora naquela época do Cruzeiro, paga 2,2 milhões de reais para tirar o Maldonado do São Paulo e trazer para a Toca da Raposa. Mas o Cruzeiro em si não gasta nem um centavo para trazer esse jogador, que seria o primeiro volante titular daquele time do Cruzeiro que conquistaria a tríplice coroa. Levaria Brasileiro, Copa do Brasil e Mineiro, tudo no mesmo ano. Foi ou não foi um bom negócio? Um cara que chega a custo zero e é titular, é meio-campista titular de um time que foi um dos melhores da história do Cruzeiro. Um ótimo jogador pra gente colocar, um ótimo negócio pra gente colocar aqui na nossa 7ª colocação. Mas não acaba por aí as coincidências com o nosso querido Maldonado envolvendo o Lucha. Isso porque o Lucha parecia gostar bastante do estilo de jogo do Maldonado, tanto que em 2006, quando ele vai pro Santos, ele leva o Maldonado junto com ele. E não acabam por aí as coincidências. Isso porque o Lucha, ele foi sogrão do Maldonado. O Maldonado, o nosso queridíssimo chileno, namorou a filha do Lucha lá em 2003, quando eles conquistaram juntos a tríplice coroa. Então ele tinha razões para gostar do Maldonado, ou tinha razões para não gostar do Maldonado, mesmo assim mantinha no time? Não sei, isso não é papo para hoje, então vamos direto para nossa 6ª colocação, que também vai ser aqui na Toca da Raposa em 2003. Victor Aristizábal já tinha passado por Atlético Nacional, por São Paulo, por Santos e pelo Vitória em 2002, quando em 2003 ele chega ao Cruzeiro ao pedido do Luchinha. Então ele chega àquele time absurdo que, como eu já falei, venceu a tríplice coroa a custo zero. Ele era um jogador de 32 anos, tinha passado pelo Vitória no ano anterior, então ele vem de graça para o Cruzeiro a pedido do Luxemburgo. E ele seria naquele ano apenas artilheiro do time e uma das principais peças de um ano incrível para a história do Cruzeiro. Então esse negócio de um cara que chega e é tão importante para um ano tão relevante para a história do Cruzeiro, praticamente de graça, tem que estar aqui na nossa 6ª colocação. Parabéns, Victor Aristizábal, a 6ª colocação é sua. Então vamos para a nossa 5ª colocação. A gente sai de Minas e vai lá para São Paulo para falar do ataque dos 100 gols do Palmeiras lá em 1996, comandados por Luxemburgo. Duas das principais peças daquele time eram Djalminha e Luizão.
e os dois chegam em um único negócio ao Palmeiras em 1996. Os dois deixam o Bugre e chegam ao Verdão por 5 milhões de dólares. A pedido do Lucha, o Palmeiras vai atrás desses dois jogadores e conta com uma dívida. Isso porque o Bugre devia cerca de 9 milhões de reais para o Palmeiras. Então eles são obrigados a facilitar a negociação e ceder esses dois que seriam tão importantes para aquele ataque que marcou 100 gols em um único Paulistão, com uma média de mais de 3 gols por jogo. E muitos dizem, eu não vivi aquela época para saber, que aquele time só não levou Libertadores, Brasileirão, porque a Europa veio e desmantelou aquele time depois do Paulistão. Luizão e Djalminha, além de entregarem o Paulistão e muitas alegrias pro torcedor alviverde que viu o Palmeiras golear todo mundo naquele campeonato, deixaram o Luizão 6,4 milhões de dólares nos cofres alviverdes e Djalminha deixou 10 milhões de dólares. Então, dois ótimos negócios, deixaram ótimos momentos, deixaram título e deixaram muito dinheiro pro alviverde naquela época. Grande negócio feito pelo Lucha. E para falar da nossa quarta colocação, vamos para outro grande time comandado pelo Luchinha. Vamos falar de Corinthians. Vamos lá para 1998-1999, em que o Corinthians contrata para esse biênio o paraguaio Gamarra. Ele que já tinha jogado bem no Cerro Porteño e no Internacional, naquela época estava no Benfica, mas o Benfica estava passando por alguns problemas financeiros e o paraguaio também não conseguiu se firmar lá, então o Lucha pediria sua contratação e ele chegaria no Coringão por apenas 5 milhões de dólares, um valor muito baixo se você pensar que o Gamarra foi um dos melhores zagueiros estrangeiros que já pisaram e jogaram aqui no Brasil. Ele conquistaria em 1998 o brasileiro ainda sob comando do Lucha e o paulista de 1999, um ótimo negócio do Coringão que trouxe um zagueiro absurdo por apenas 5 milhões de dólares. Essa é a nossa quarta colocação. E o negócio vai ficando cada vez melhor porque chegamos ao nosso top 3, vamos para nossa terceira colocação e só teve negócio bom até agora, então se prepara, porque agora é só pedrada mesmo. Continuaremos nessa terceira colocação no Corinthians de 1998, quando o Lucha pede a contratação de Ricardinho, que estava no Bordeaux naquela época e ainda não era o Ricardinho que a gente conhece. Ele vai se firmar de verdade só no Corinthians nesse ano de 1998. Ele é trazido do time francês por apenas 2 milhões de dólares. Sim, o Ricardinho, um meia absurdo, foi trazido por apenas 2 milhões de dólares, um negócio absurdo. Ele conquistaria pelo Corinthians em 1998, como a gente já disse, o Brasileirão, e na volta do Lucha, lá em 2001, ganharia ainda um Paulistão com o Corinthians sob comando do Luxemburgo. Nesse meio tempo em que ele esteve no Corinthians, mas não com o Lucha, ele ainda levaria uma série de outros títulos com a camisa alvinegra. Mas não acaba por aí as coisas boas que o Ricardinho traria para o Corinthians. Lá em 2001, ele sai para o São Paulo, para o tricolor paulista, em uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro e deixa 20 milhões de reais nos cofres alvinegros. Ou seja, uma contratação absurda, um grande negócio feito pelo Lucha nessa época. E chegamos à nossa segunda colocação para falar mais de contratações feitas por esse gênio que é um monstro. Eu sou fã dele. Eu critico pra caramba, falo que é ultrapassado, mas eu sou fã dele. Mas sem mais delongas, vamos pra nossa segunda colocação, que é, agora tem que ter tambor, rufa. Rivaldo. Sim, um dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro, um cara que ganhou bola de ouro, começa lá em 1990 no Mojimirim. Então, em 93, ele é emprestado pro Corinthians, que, apesar da boa passagem dele, não quis comprar o passe dele em definitivo lá em 94. Tinha um valor definido para comprar o passe e o Corinthians não quis exercer. Então o Palmeiras, com a grana da Parmalat, traz ele em 1994 para disputar o Brasileiro. O Palmeiras paga apenas 2,5 milhões de dólares para trazer o Rivaldo. Olha esse negócio, meus amigos, e o Corinthians não quis contratar ele. Meu Deus, o que você fez, Corinthians? Bom pra nós, pra falar a verdade. Bom pra nós que é verdão. Bom, então ele chega ao Palmeiras em 94 e conquista o Brasileiro daquele ano e ainda conquistaria em 96
o Paulistão, com aquele ataque dos 100 gols, ao lado de outro ótimo negócio de Luizão e de Djalminha, como a gente já falou lá na 5ª colocação. E além disso, além desses títulos, dos troféus que ele deixaria na galeria de troféus do Palmeiras, ele ainda deixa a bagatela de 9 milhões de dólares quando ele sai pro La Coruña. E esse tem que estar na 2ª colocação, porque se a gente pensa que é o Rivaldo, um cara que ganhou bola de ouro, que ganhou Copa do Mundo pelo Brasil, trazido por apenas 2,5 milhões de dólares, é um negócio absurdo feito pelo nosso Luchinha, né? Primeira colocação chegando, rapaziada, e vamos voltar lá para 2003, a gente já falou da tríplice coroa do Cruzeiro quando a gente citou o Aristizábal e o Maldonado, mas agora a gente vai falar do craque daquele time, falar do Alex Cabeção. O Alex Cabeção foi trazido para o Cruzeiro lá em 2003 por apenas 6 milhões de euros. Ele já tinha atuado pela Raposa lá em 2002, quando ele foi emprestado do Parma pro Cruzeiro, mas não conseguiu brilhar. Então ele retorna pro Parma e em 2003, pessoalmente, o Lucha vai lá e convence o Alex a vir jogar no Cruzeiro. E se a gente está falando de um ano tão importante para a história do Cruzeiro, um dos melhores anos da história da Raposa, um ano em que o time conquista Brasileiro, Copa do Brasil e Mineiro, o principal jogador do time naquele ano e do futebol brasileiro naquele ano, sendo o Alex, sendo trazido por apenas 6 milhões de euros, em uma contratação em que o Lucha convenceu o cara que já estava na Europa a voltar para cá, tem que estar na primeira colocação porque tem o dedo do Lucha muito colocado aí. Então essa é a nossa primeira colocação. Foi difícil decidir porque a gente teve ótimos negócios feitos pelo Lucha na carreira dele, ficaram alguns de fora, é óbvio. Espero que vocês tenham gostado e tenham concordado com a nossa ordem, com a nossa lista, tenham gostado de saber que o Maldonado namorou a filha do Lucha e tenham concordado também com essa primeira colocação, seu Alex. A gente ficou em dúvida entre o Alex e o Rivaldo, foi bastante complicado decidir aí, mas a gente respeita caso você tenha outra opinião e por isso a gente pede para que você deixe aqui nos comentários qual seria a sua lista de 7 melhores negócios feitas pelo Luxemburgo. Além disso, pedimos para que você deixe sugestões de vídeos, se você quer ver lista de contratações feitas por outros técnicos ou qualquer outro tema, deixa aqui nos comentários também, deixa o seu like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos do canal e até o próximo vídeo, rapaziada.